Graça e paz, igreja. Amém? Você tem alguma coisa para falar, pastor Dulce? Não? Tá bom, então. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, mais uma vez, falarmos a palavra de Deus. E hoje eu estava preparando a mensagem e eu arrumei um tema meio complicado. Por quê? Pastor, acho que falou que pastor Dulce, qual que era o tema? Eu falei assim, voltando ao propósito. Mas para voltar ao propósito, você tem que sair do propósito. Aí eu falei, o que eu falo? Voltando ou saindo do propósito? Qual que é o mais fácil? Sair ou voltar? Sair é mais fácil. E para voltar? Tem que ter renúncia. Tem que lutar. Amém? Abra sua Bíblia, no livro de Ruth. Vou falar um negócio para os irmãos. Eu nunca preguei no livro de Ruth. É a primeira vez. E eu estou no ministério há muitos anos. Eu lembro bem que, ainda muito novo, eu saía para evangelizar, para pregar, lá no Paraná, naquelas fazendas, né, pastor Ednei? Tem até uns testemunhos meio engraçados, né? Tombo de bicicleta, uns negócios que aconteceu comigo aí, né? E eu era muito jovem. Depois aí a gente veio para o estado de São Paulo e a gente continuou a missão, evangelizando, fazendo visita. E eu lembro que acho que no ano de 82, 83, por aí assim, eu já era líder de jovens nas igrejas. Eu já andava liderando mocidade. Então, posso dizer que o meu ministério começou na liderança de juventude, né? Todo líder de jovem é o evangelista da igreja. Amém? Pelo menos é o correto, né? Porque ele reúne os jovens, tem força para andar, não tem muito compromisso com horários, pode sair a hora que ele marca, vamos lá, né? E assim por diante. E naquela época eu vivia evangelizando muito, fazendo visita naquelas favelas de São Vicente afora, ganhando almas para Jesus. E depois nós casamos em 1986, faz 35 anos, dia 12 do mês que vem, 12 de julho, né? E logo depois que nós nos casamos, nós fomos congregar numa igreja, congregação de Vila Fátima em São Vicente, e lá nós começamos o nosso ministério. Com pouco tempo nós estávamos lá, nos puxaram para o ministério e já comecei como segundo dirigente daquela congregação, depois assumimos outras igrejas e depois nós nunca mais paramos. Voltamos para o Paraná, fomos pastorear lá no Paraná, depois fomos para o Paraguai, voltamos, viemos para Hortolândia, fomos para Campinas e estamos por aí. E hoje estou aqui em Hortolândia novamente. Amém? Livro de Ruth, capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Ruth. Quem que gosta de um romance aqui? Hoje não, né? Hoje não, né? Mas quantos que já gostaram, já leram livros de romance aqui? Pode levantar a mão assim. Muita gente, tá vendo? Quem já leu o livro de Ruth? Olha aí, é um romance. A Bíblia é completa, irmão. A Bíblia é completa. A Bíblia fala de guerra, fala de romance, fala de amor, fala de pelejas, fala de vitória, fala de vida eterna. Amém? E o livro de Ruth é um romance, é um livro romântico, né? Mas vamos ler capítulo 1 do livro de Ruth. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com as mulheres, os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion.
eram efrateus de Belém de Judá. De onde eles eram? De Belém de Judá. Tá bom? Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Se casaram com quem? Mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem seu marido. Versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar aonde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. E o Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que vieram comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E o mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filho, iriam vocês esperar até que esse crescesse? Ficariam sem casar à espera dele? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é de mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Repetindo essa última frase: pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Nós lemos um trecho na palavra de Deus, onde nos fala de uma história de uma família, aonde o marido tomou uma decisão. Por que ele tomou essa decisão de sair de Belém? No versículo 1 nos diz que houve fome na terra. A maior prova que um homem ou que uma família pode enfrentar, ou o obreiro, ou o missionário, ou o pastor, não importa, se chama fome. Quantos que voltaram do campo missionário desistiram daquilo que era para eles fazerem, porque houve fome naquele lugar? Biblicamente, quem já leu a história de Abraão? Abraão desceu para o Egito porque houve fome na terra. E lá no Egito, a Bíblia nos diz que o faraó só não perdeu a sua linda Sara, ou voltou do Egito segurando um faraózinho no colo, porque Deus o interferiu e não permitiu que faraó tocasse na sua esposa Sarai. Mas houve fome na terra. O Abraão, o pai da fé, na hora que ele viu o negócio ficar estreito, ele foi para o Egito. Mas só isso? Não. Os descendentes de Abraão, os filhos de Jacó, desceram para o Egito porque houve fome na terra de Canaã.
E a Bíblia diz que lá no Egito eles se multiplicaram e tornou-se a nação israelita. E aí os irmãos conhecem a história, que Deus usou Moisés para libertar eles do jugo de Faraó. E nós vemos a história se repetindo, e ela continua se repetindo ainda nos nossos dias. Diz a Bíblia que aquele homem, ele pegou a sua esposa Noemi e pegou os seus filhos e disse: vamos para a terra de Moabe. Quem eram os moabitas? Os moabitas, a Bíblia nos diz que são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, por um incesto que ele teve com as suas filhas lá logo após a destruição de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Ele foi viver numa caverna, as moças acharam que não tinha homem por ali, e embebedaram o pai, tiveram relações com ele e geraram ali duas nações, os moabitas e os amonitas, povo que tornaram-se inimigo do povo de Deus. Diz a Bíblia que quando Israel saía do Egito com destino à terra prometida, pediram passagem para passar na propriedade dos moabitas e eles não o permitiram. Declararam-se serem inimigos do povo de Deus. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 3, diz assim, que todos os moabitas, até a 10ª geração, seriam excluídos da congregação de Israel. Eles não poderiam conviver com o povo de Israel. Por quê? Porque lá no capítulo 23 de Deuteronômio, ainda diz que eles eram descendentes de um incesto, de relações ilícitas. Então era um povo que não tinha contato com o povo de Deus. Mas agora este homem, ele era de Belém de Judá. A Bíblia diz, lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém, ou tu, Efratas, não será menor do que as cidades de Israel. Por quê? Porque de ti há de nascer um que será rei em Israel. Era uma profecia a respeito de Jesus. Jesus tinha que nascer da cidade de Belém, descendente pelo certo, pelas escrituras, através deste homem chamado Elimeleque. Ele daria sequência às gerações até chegar Jesus Cristo. Mas este homem, Deus tinha um propósito com ele, dele dar sequência às gerações até chegar Jesus. Mas, por causa da fome, Belém significa casa do pão, ele não creu, não acreditou na providência de Deus. Você sabe que é uma pessoa incrédula, uma pessoa que não confia plenamente em Deus, seria Elimeleque. Este homem, ele disse: eu não posso ficar mais em Belém, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fugir. E ele provavelmente ouviu dizer que lá em Moabe havia mantimento. Então ele não creu na providência de Deus. E ele pega a sua mulher, que talvez, não podemos falar, que não nos dá direito de nos dizer isso, que provavelmente também não lutou contra a posição dele, ou se lutou não está escrito, mas diz que ela o foi para Moabe com seus 2 filhos. Bom, nós falamos que os moabitas eram um povo que vinha de Ló, por intermédio de relações sexuais ilícitas. Mas além disso, os moabitas eram idólatras, um povo feiticeiro, fazia sacrifícios humanos, era um povo que desagradavam a Deus em tudo, em todas as suas atitudes. E Elimeleque sabia disso.
mas ele decidiu que ele tinha que ir para Moabe. E foi. Provavelmente ele provocou a ira de Deus. Não está escrito que ele provocou, mas dá a entender isso. A desobediência, a incredulidade dele, e ele agora vai para Moabe e Deus fica irado com ele. Nos dá a entender que Deus tirou a vida de Elimeleque. Mas não bastando isso, os seus filhos casaram-se com mulheres moabitas. Se tem uma coisa que Deus o abominava no Antigo Testamento, seria um filho de Israel ou um judeu sair de Israel para casar com mulheres estrangeiras. Não era permitido na lei. Se nós lemos o capítulo 9 de Esdras, o capítulo 10 principalmente, a Bíblia nos diz que quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, e que Esdras falou a palavra de Deus de manhã até à tarde, parece que foi o discurso mais longo, a pregação mais longa da história. Esdras pregou o dia inteiro, e aquele povo gerou neles um arrependimento profundo, ao ponto deles chegarem para Esdras e dizer: pecamos gravemente contra Deus. E aquele povo havia casado com mulheres moabitas, cananeias, amonitas e outros tipos de mulheres. E ele diz assim: no entanto, nós deixaremos as mulheres e aquilo que foi gerado delas, os filhos, para poder obedecer a Deus. Então Deus não permitia o casamento misto. E você quer ver um homem, um jovem sair fora da posição de Deus? É ele sair da igreja e procurar uma moça lá nas baladas, lá no mundo. Uma jovem que não tem conhecimento de Deus, uma jovem que às vezes profana outros deuses, que vive adorando a outros deuses, uma jovem que às vezes até é da feitiçaria, tá? E este moço sai da igreja, desobedece a mãe, desobedece o pai, o pastor, o líder de jovem, e diz: não, eu amo, eu gosto e eu vou me casar. Não sabe aonde está entrando. E a Bíblia é cheia de advertência para nós não juntarmos a um jugo desigual. Mas aquele jovem, eles foram para Moabe junto com o pai, e lá também casaram com mulher moabita. E Deus ficou mais triste, ficou mais aborrecido. E a Bíblia nos diz que morreu também Quilion e Malom. E agora Noemi ficou viúva. O primeiro golpe na vida de Noemi: perdeu o seu marido. Note bem, uma mulher em terra estranha, com 2 filhos, que ainda solteiros, ela perde o marido. Foi um baque na vida dela, uma tristeza na vida dela, uma angústia na vida dela. E nos dá a entender que agora, lá em terra estranha, ela disse: nós continuamos a vida, o pai morreu, meu marido morreu, mas vamos continuar lutando. Pouco tempo depois, aqueles moços se casam, saem de casa, provavelmente, mas tinham o contato com a mãe, talvez os finais de semana, o final de mês, estava por ali, tá? Mas também eles morrem. Agora vem as 2 viúvas para a casa da mãe. Fica 3 viúvas na mesma casa. Note bem, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Provavelmente as notícias chegaram lá em Moabe. Deus está dando pão lá em Belém. Está tendo mantimento lá em Belém.
Isso é a vida daquele que se afasta da casa de Deus. Sabe que aqui tem o pão, a palavra de Deus que sustenta, que zela, que cuida, a palavra que santifica o homem, que prepara o homem, que leva para o céu. Agora ele vive uma vida de pecado lá no mundo, e lá ele tem saudade da igreja, ele ouve dizer da pregação da palavra de Deus, ele tem saudade, ele tem fome, tem necessidade de voltar. Foi isso que aconteceu com Noemi. Preciso voltar para Belém. Você que está me ouvindo a palavra de Deus, mesmo pela internet nesta noite, você precisa voltar para a casa de Deus, porque aqui tem pão. O pão que alimenta a alma do homem, que sustenta o homem e prepara o homem para levar para o céu. A Bíblia diz que Noemi volta e ela chama as noras e vamos comigo. E a caminhada era distante, era longa. E no caminho ela parou com aquelas 2 viúvas, 3 viúvas. E ela diz: olha, minha filha, vocês voltem para a casa dos seus pais, da sua mãe. Eu estou velha. Olha a situação de Noemi. Eu estou velha. Teria eu condições de gerar mais um filho para que vocês casassem? Não tenho. Ela estava falando que as esperanças dela havia acabado. E ela aconselhou aquelas noras: voltem para os seus pais, e lá vocês podem ter um outro marido e serem felizes. A Bíblia diz que Orfa e Ruth começaram a chorar. E a Bíblia diz que choraram alto. Houve um pranto naquele lugar. E Orfa beija a sogra e diz: já estou voltando. Mas Ruth, ela toma uma outra decisão: eu não voltarei para a minha família. Se nós lermos o versículo seguinte, nós vamos ver que Ruth faz uma declaração para Noemi, dizendo: eu vou contigo, o teu Deus será o meu Deus, aleluia, o teu povo será o meu povo. A conversão de uma mulher moabita, excluída do povo de Deus, mas ela tomou uma decisão de voltar junto com a sogra. Glória seja dado o nome do Senhor. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu Deus. Aonde você for, eu irei. Aonde você morrer, eu morrerei. E a Bíblia diz que voltaram para Belém de Judá. E quando eles chegam em Belém, quando eles chegaram em Belém, aquelas 2 viúvas, alguém disse assim: quem está voltando? Noemi. Notícia ruim chega para todo mundo. Se você estiver bem, talvez alguém não divulgue. Se você um dia estiver no auge, talvez ninguém não divulgue a sua fama, o seu poder, aquilo que você recebeu de Deus. Mas se você cair na lama, se você um dia entrar numa situação difícil, vai aparecer alguém que vai dizer assim: não é ele? Foi isso que falaram. Esta não é Noemi? Esta não é a Noemi que está voltando? Sem esperança, triste, viúva, angustiada, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos e volta agora com uma nora. E alguém diz: olha, esta Noemi, ela diz: não me chame mais Noemi. Agradável, pessoa maravilhosa. Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, amarga, porque a mão do Senhor foi contra mim e me fez voltar. Note bem este versículo, irmãos. A mão do Senhor foi contra mim. Ela havia saído de um propósito divino, juntamente com o marido e com os filhos.
que entrariam para a genealogia de Cristo. E agora ela volta sem esperança, sem filho, sem marido e com uma nora. E alguém diz, não é Noemi? Ela diz, não, não sou mais Noemi, eu sou Mara, sou amarga. A mão do Senhor foi contra mim. E às vezes Deus permite, na nossa vida, no nosso dia a dia, de entrarmos em uma situação difícil, para que Deus nos traga de volta. Foi isso que aconteceu com Noemi. Deus buscou ela lá nos campos de Moabe. É isso que ela diz. Deus me fez voltar. E ela voltou. Agora, o que ela trouxe de lá? A Bíblia diz, no versículo que nós lemos, versículo seguinte, depois nós lemos, nos diz assim, olha, quando eu saí de Belém, quando eu fui para Moabe, mesmo havendo fome aqui em Belém, eu fui com as mãos cheias, mas voltei vazia. Sabe o que isso faz nos entender? A pessoa quando sai da igreja sai cheio de Deus, cheio da graça de Deus, mas quando volta, volta vazio. Mas graças a Deus que ela voltou. E aqueles que não conseguem voltar? E ela voltou com a Ruth. E se nós formos agora decorrer o livro de Ruth, os capítulos 2, 3 e 4, a Bíblia nos diz que Ruth chegou para a sogra e disse, deixa eu ir catar espigas, sobras, que caem dos feixes dos colhedores. E a sogra diz, vai, minha nora. Sabe o que aquela moça, era a expressão dela? Uma expressão de humilhação, de mendigação, nos campos de Belém. E ela foi. Diz a Bíblia Sagrada que Boaz, o remidor, ele quando chegou, ele viu aquela estrangeira no campo. Ele perguntou ao feitor da fazenda, o encarregado, e disse, quem é esta que colhe espigas que caem dos feixes dos colhedores? Ele diz, esta é a nora de Noemi, a Moabita. Mano, olha que profundidade. Aquele homem, ele era parente de Elimeleque. Ele era parente. E parecia que as gerações de Jesus Cristo tinha sido cortada ali em Elimeleque quando ele foi para os campos de Moabe. Sabe quando parece que os teus projetos, por causa de um desvio, por causa de uma negligência, parece que eles mudaram o rumo e não vão acontecer mais? Parece que nada vai dar mais certo. Era isso que estava aparecendo na vida de Noemi. Não tinha filhos, não tinha marido, e tinha uma nora moabita, que mediante a Bíblia Sagrada, ela seria excluída do povo de Israel. E a Bíblia diz que Boaz chegou e saudou o povo e disse que Deus o abençoe, e o povo responderam que sim, e ele disse, aquele encarregado, deixa ela continuar catando espigas. Mas não bastando isso, ele chamou ela e disse, não procure espigas em outro campo. Fique aqui, permaneça aqui. Como que se diz? A tua bênção está aqui. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nesta noite? Permaneça, não saia da direção, da vontade de Deus. Dá a entender que ela, como moabita, talvez Boaz pensou, ela pode querer voltar, mas permaneça aqui. E ela chegando em casa, Ruth conversa com Noemi, Noemi diz, como foi o seu dia? Ela, foi bom, eu conheci o Boaz,
Aí Noemi disse: Boaz é parente do meu marido. Ela já começou a ligar uma coisa com a outra. Boaz é amigo, é parente do meu marido Elimeleque. Olha Deus trabalhando, irmãos. No livro de Mateus, capítulo 1, talvez o Elias gosta muito de genealogia. E eu analiso isso. Quase toda a mensagem eu falo isso, né? Porque ali fala a respeito de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, no capítulo 1 de Mateus, que houve 42 gerações de Abraão até Cristo. 14 gerações de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro, e do cativeiro até Jesus, mais 14. São 42. Deus está interferindo. Deus está interferindo em 42 gerações. Sabe, aquela sequência que havia sido interrompida? Sabe, aquela bênção de Deus que parece que foi interrompida na tua vida? Deus começa a interferir nela hoje. Deus começa a mudar os propósitos. E Deus agora prepara um homem chamado Boaz. E Noemi, como muito esperta, ela pega Ruth e diz: você vai lá quando ele for dormir e deita nos pés dele, coloca a tua melhor roupa, o perfume. E quando ele vê que é você, você diz: sou Ruth, a moabita. E assim ela fez. Resumindo, Ruth foi, cumpriu o que Noemi havia falado. Conclusão, começa aquele romance dela com Boaz, mas Boaz diz: eu não sou o remidor. O remidor é um parente mais próximo. E a Bíblia nos diz que Boaz agora marca uma reunião na entrada da cidade para resolver aquela situação. Resumindo, os propósitos de Deus começavam a se encaixar na vida de Ruth e de Noemi. E naquela reunião ele chama aquele parente, que eram proprietários das terras de Elimeleque, e diz: você é o remidor de Ruth e de Noemi. E ele diz: mas estou fora. Quem quer pagar o resgate de 2 viúvas, irmão? Sem dinheiro, sem filhos, sem herdeiro. Ele diz: não quero isso para mim não. Boaz diz: eu compro as tuas terras e caso com Ruth. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso o plano de Deus, o propósito de Deus na vida de alguém. No dia que Noemi tomou a decisão de voltar para cumprir o propósito de Deus, Deus cumpriu. No dia que você tomar uma decisão de entrar nos propósitos de Deus para agradar o Criador, Ele cumprirá todas as promessas na sua vida. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que agora Boaz resolve casar com Ruth. Entenda o trabalho de Deus. Sabe de quem Boaz era filho? Filho de Raabe. Dá para você entender o negócio de Deus? O trabalhar de Deus na conquista dos muros de Jericó. Aquela meretriz que morava junto ao muro, ela falou com os espias: poupe a minha vida, da minha família. E eles pouparam. Ela se converteu e através dela, ela casou com Salmão. Salmão deu um filho chamado Boaz. E agora Boaz casa com Ruth, uma moabita. Sabe o que Deus nos diz nesta noite? Que Ele não tem discriminação de raças, tribos, línguas ou nações. Se fosse assim, nós brasileiros nunca chegaria ao Evangelho. Nós nunca seríamos salvos se Deus olhasse por esse lado. Agora nos diz que Ruth
casa com Boaz. E lá na genealogia de Cristo, Boaz, através de Ruth, gerou Obed. E sabe quem foi o Obed? A Bíblia diz que quando ele era pequenininho, bebezinho, ele vivia nos colos de Noemi. O último capítulo do livro de Ruth, versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler. Vamos ler o 13 para vocês entenderem melhor. Do 13 até o 16. Boaz casou-se com Ruth e ela tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. E as mulheres, aquelas mesmas que disseram, não é esta a Noemi que está chegando aí arrebentada, porque ela foi embora e agora ela volta. Entendeu? Aqueles que zombaram, que criticaram Noemi, disseram assim, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Deus, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel, e o menino lhe dará nova vida, e sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que ama, a quem é melhor do que 7 filhos. E Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres vizinhanças celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Aleluia! Nós glorificamos a Deus. Aquela mulher que disse para Ruth, eu não tenho mais idade para gerar filhos. Eu não tenho mais esperança. Eu estou velha. Eu não sou mais Noemi, a agradável. Eu sou amarga. Agora ela volta a dizer que é Noemi. Deus o resgatou das suas tribulações, das suas angústias, do seu labutar, e dá a ela um neto, que este neto dá origem a Davi, e Davi a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fica em pé, igreja. Fica em pé. Eu não sei se a tua situação é igual de Noemi. Talvez as tuas esperanças se acabaram. Talvez hoje você não tenha forças para dizer, eu não posso mais gerar. Noemi não podia mais gerar. Mas Deus deu a ela um filho, através de Ruth, chamado Obed. Eu não sei se a tua situação é igual a de Noemi. Eu não sei se você tomou a decisão de Elimeleque, de ir para os campos de Moabe. Lá em Moabe não tem nada que agrada a Deus. Lá em Moabe só tem pecado, prostituição, adultério, idolatria, feitiçaria, engano, mentira. Mas aqui, a casa de Deus, a casa do pão, aqui tem alimento para a tua alma. Talvez você está vivendo a vida de Elimeleque, uma vida de desobediência e de incredulidade, mas Deus fala contigo nesta noite para você voltar ao propósito dele, e ele cumprirá as suas promessas em sua vida. Quantas promessas o Senhor já fez, e eu quero te dizer nesta noite que todas as promessas de Deus, elas são condicional à sua e à minha obediência a Deus. Todas as promessas. Se você ler o capítulo 28 do Deuteronômio, aonde fala das bênçãos de Deus, das promessas de Deus para o povo de Israel, ali diz assim: se hoje
ouvires a minha voz, se hoje me obedeceres, se hoje fores fiéis. Então esta palavra para a igreja neste dia: se hoje você ouvir a mensagem de Deus que restaura, resgata o homem da vida que ele estava levando. Podem cantar. Você tem um minuto. Tem um minutinho para você refletir. Qual é os campos que você está andando? Os campos de Moabe? Moabe não tem nada para nós não, mas Belém tem. Moabe não tem nada, só tristeza e morte. Lá em Moabe, Noemi perdeu o marido e 2 filhos. Lá em Moabe só a morte, mas aqui a vida. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Aleluia! Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Glória a Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. É hora de se render diante de Deus. Você que está passeando nos campos de Moabe. E tu és Moabe representa o mundo, o pecado, representa a desobediência a Deus, representa a orgia sexual, representa tudo aquilo que desagrada a Deus.
Você que estava passeando nos campos de Moabe, Deus te dá hoje a oportunidade de voltar. Mesmo que você estiver pela internet, se proste, se renda diante de Deus e se humilhe hoje. Hoje é o dia que Jesus Cristo, o teu remidor, estende as mãos para ti. Assim como Boaz foi o resgatador, o remidor de Ruth e de Noemi, Jesus Cristo, o nosso remidor. Eu não sei aonde você estava passeando. Era nos campos de Moabe, se desceu para o Egito, sei lá onde você foi. Mas hoje é dia de restauração. Ore comigo. Se você tem passeado nos campos de Moabe, pare para refletir. Se você é jovem, tem procurado um moço lá nos campos de Moabe, cuidado, este caminho é de morte. Se você está procurando alguém lá fora, cuidado. Eu não sei porquê, mas Deus está falando. Está falando. Não busque alguém nos campos de Moabe. Não vá para lá, porque você pode ir e morrer. Hoje é uma palavra de vida, de restauração. E eu estarei orando em teu favor nesta noite. Mesmo que você estiver me ouvindo através da internet, neste momento, Deus restaura a tua vida, assim como restaurou a vida de Noemi e de Ruth. Ruth se converteu, era nova convertida, mas não saiu dos propósitos de Deus. E Noemi havia saído, mas voltou. Mas Elimeleque e os seus filhos morreram lá em Moabe. Mas eu quero te dizer, mesmo que teus filhos estejam mortos lá no campo de Moabe, Deus pode ressuscitar e trazer de volta. Ainda que o teu marido esteja morto lá nos campos de Moabe, Deus pode ressuscitar e trazer ele de volta, porque é o Deus que resgata, é o Deus que remidou através do seu sangue. A Bíblia diz que Deus buscou Noemi lá nos campos de Moabe. E Deus pode buscar o teu marido, buscar os teus filhos, buscar a tua descendência. A tua descendência que está no mundo, está no pecado. Grande e eterno Deus, trouxe a tua palavra segundo o que tu colocaste no meu coração e na minha alma neste dia. E nesta hora, Senhor, apresento a tua igreja, o teu povo. Senhor, mesmo aqueles, ó Pai, que talvez esteja distante, Senhor, no mundo do pecado, cometendo coisas que não te agrada, eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, o nosso remidor, o nosso resgatador, busque estas pessoas, ó Pai, mesmo distante, no mundo do pecado, da orgia, da feitiçaria, da idolatria. Eu declaro salvação, libertação neste dia, para a glória do teu santo e eterno nome. Pai, estenda a tua mão forte, a tua mão poderosa, e busca cada um deles. Busca agora, Pai, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno